Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Nós pegamos como ponto de partida o caso Pimenta Neves, réu confesso, uma condenação já há 5 anos e só essa semana foi para o cumprimento da pena. 11 anos depois do crime que aconteceu quando ele acabou matando a ex-namorada. E aí o seguinte, o ministro César Peluso, presidente do STF, ele propõe uma alteração constitucional através de uma emenda. E aí ele propõe o seguinte, que a pena ela seria cumprida a partir da condenação do julgamento em segunda instância. Tribunais de justiça, tribunais regionais federais e por aí vai. Qual é a sua opinião? Bom, eu sou radicalmente contra. Porque eu defendo a ampla defesa. E eu sou contra por quê? Porque não tem como reparar um futuro e acontece erro judiciário. Eu queria fazer 2 observações bem rápidas. Primeiro, 11 anos se passaram até a efetiva prisão do Pimenta Neves, mas ninguém diz aqui que 3 anos o processo ficou no Superior Tribunal de Justiça e 3 anos no Supremo Tribunal Federal. Por qual motivo? Pergunta para os ministros. Morosidade? Morosidade. O que ocorre? Excesso de trabalho, só um momentinho. Excesso de trabalho, morosidade. Eu queria fazer também essa observação de que a gente sabe as situações que os juízes e os promotores enfrentam. Então, o processo ficou lá. Há um entendimento, e eu defendo a tese sem puxar só para o lado da advocacia, e falo evidentemente em nome dos advogados sérios, porque o nosso querido Jefferson já fez uma observação dessa proliferação, desses danos que estão nos causando esses pretensos advogados aí, para dizer o seguinte, o único que cumpre prazo, é bom que o telespectador saiba disso, na justiça é o advogado. Então, no caso Pimenta Neves, o único que cumpriu o prazo, sem dúvida nenhuma, foi o advogado. Então, agora, o negócio, o excesso, o exagero dos recursos e tal. O ministro Peluso, com muito boa fé, quer suprimir uma instância, que é exatamente a instância constitucional. Não pode. Os países civilizados, democráticos, não permitem. O que tem que mudar é a estrutura do judiciário. Mas de um réu confesso, é isso que choca a sociedade. Mas não é isso, né? não é isso. Isso choca a sociedade. Não, mas né? deixa eu falar um segundo. Renato. Por favor, já estou terminando. O que acontece é o seguinte, é que a tese foi a legítima defesa, não, foi a violenta emoção, que é uma tese que reduz para 4 anos de cadeia. Ele brigou até o fim para reduzir a tese, não era, embora confesso, ele disse que praticou o crime por violenta emoção. Não, são 4 anos. Não são 15. O que ocorre? Quem tem que fazer primeiro a lição de casa chama Supremo Tribunal Federal. Por quê? O Supremo Tribunal Federal nosso recebe 100 mil ações por ano. Isso é uma jabuticaba brasileira. Se fala isso para um juiz americano, para um juiz canadense, para um Supremo desses estados superiores tribunais, eles não acreditam. Porque eles recebem 200 processos por ano e escolhem 30, 40 para julgar. O nosso Supremo teria que fazer a mesma coisa. O Supremo não teria que estar apreciando 99,9% desses processos. Que usa-se... E aí vem a catimba jurídica, e o advogado faz isso exatamente porque ele sabe que o Supremo não tem instrumentos para julgar, e o Supremo cai na armadilha de receber o processo e fica lá parado. Então, por que não se pune políticos nesse país que são julgados pelo Supremo? Porque o Supremo não está instrumentalizado para fazer oitiva de testemunha, para fazer interrogatórios, enfim, não tem nem sala para isso. Ou seja, é uma armadilha jurídica criada com leis feitas com o interesse que não funcione o sistema judicial. Isso é o que ocorre no Brasil. As leis são feitas para que o sistema judicial não funcione. E o judiciário tem caído nessa armadilha de, através do ativismo judicial, começar a assumir coisas. Eu tenho criticado, por exemplo, como o próprio CNJ determinou, a criação dos juizados especiais de aeroportos. O juizado de aeroporto é uma loucura. Teria que ter juizado lá em São Paulo, no terminal Tietê, no Rio de Janeiro, na Novo Rio, onde estão andando a pobreza. Nos aeroportos existe uma legislação administrativa que a ANAC, a Infraero, tem condições de cuidar daqueles problemas. E aí você coloca lá um juiz que deveria estar fazendo júri, deveria estar atendendo o nosso cliente lá, para cuidar de aeroporto. Quer dizer, porque não funciona o sistema. Então tem que responsabilizar quem?
os diretores da ANAC, os diretores da Infraero, e eles que toquem isso para mim. E o judiciário, cuidado do judiciário. Então a culpa, o excesso de recursos, que existe também, o recurso abusivo, isso aí nós que advogamos sabemos, e mais ainda, pior, se o advogado não os fizer, ele poderá ser processado pelo seu cliente, tanto no civil, como no crime, como na OAB, e acaba sendo punido porque não os outros recursos. Doutor, ou seja, então tem que haver um sistema de freios e contrapeso nos recursos. Vamos colocar uma vírgula aqui, né? Vamos fazer uma vírgula. Quando o doutor Roberto fala que só advogado cumpre prazo... Só? Não. Só o advogado colocar uma vírgula bem virgulada, porque os advogados só cumprem prazos e só se mostram solícitos em fazer o processo caminhar no ritmo que tem que caminhar quando interessa aos seus clientes. Porque quando interessa atravancar o caminhar do processo, esse é um expediente usado todos os dias pelos nossos advogados. Mas é ilegal? Cumpre o prazo. É ilegal? Se ele perdeu o prazo, não é como promotor. Que não pega a carga e não cumpre prazo. Pode até ser legal, mas não é moral. E é justamente isso que nós estamos discutindo. Moral, doutor, Formas de fazer a justiça caminhar de uma forma célere e dar uma resposta efetiva. Mas nós cumprimos se não interessa a resposta efetiva para o advogado, interessa para a sociedade. Se o doutor Arthur, se ele tem interessa condições de julgar 5.000 processos. E a segunda consideração que eu queria fazer é sobre a ampla defesa. Nós não estamos em nenhum momento querendo tolher a ampla defesa. A ampla defesa é um dos pilares que sustenta a democracia nesse país. Ela é fundamental. Só eu estou criticando o abuso da ampla defesa. Usar a ampla defesa como argumento para retardar a realização da justiça. E foi isso que aconteceu no caso Pimenta Neves. A tese do homicídio privilegiado já tinha caído lá no recurso do Tribunal de Justiça quando isso foi sepultado. O que se discutia era simplesmente quantum da pena. Ponto. Quanto que vai ser aplicado de pena? Um pouquinho mais ou um pouquinho menos, é isso. E você retardar o cumprimento dessa pena numa circunstância como essa, isso significa impunidade. E a sociedade tem todo o direito de agitar a bandeira e dizer, não dá mais para aguentar. Doutor, isso levou o Poder Judiciário, o sistema, os juízes a fazerem o seguinte: hoje não se olha mais se o indivíduo é culpado ou não, mas qual é a falha do processo. E os advogados utilizam muito isso. Exatamente. E os tribunais caem nisso também, porque como eles não querem analisar o mérito, eles julgam por uma falha processual. Isso vai desde o processo da investigação, né? Você tem a grande sensação de impunidade que você vê hoje, todas as investigações grandes ocorridas no país, de Polícia Federal. As operações da Polícia Federal com falhas no rito, normalmente já no STJ ou no Supremo. Não pelo mérito, né? Mas pelo rito, né? Pelo rito. Então, o sistema, como eu falei, o sistema está errado. O judiciário está propiciando que os réus procurem isso. E ao réu cabe tudo. Tá, agora doutor... Então ele usa desses instrumentos. Sim. Agora, doutor Jefferson, eu anotei aqui. E deixar bem claro, doutor, que o advogado fala pelo réu. O advogado não faz nada imoral, não. Ele faz o que a lei permite. E se é lei, é moral. E se não é lei, tem que retirar. Não, aí nós vamos entrar no conceito de lei, moral, justiça e injustiça. Então, Vossa Excelência está dizendo que os nossos parlamentares estão fazendo leis imorais. Nós temos vários vários expedientes absolutamente legais. Aí o Ministério Público teria que tomar. O Ministério Público teria que tomar essas cartas. Ele tem os instrumentos, se é lei imoral, para então responsabilizar os parlamentares que fizeram essas leis imorais. Cabe ao Ministério Público. Nós advogados não cometemos imoralidades utilizando a lei. Mas nós cumprimos o prazo ou não cumprimos? Nós cumprimos o prazo. Obrigado, mas nós cumprimos, outros não. Agora, outro detalhe importante também é, com todo respeito também, doutor, saber onde é que chega o abuso à ampla defesa. A defesa é ampla, então quando é que ela é abusiva? Né? Ela é abusiva quando 27 recursos são utilizados. Mas estão todos legalmente, estão todos legalmente, né, instituídos. Você não acha né? que é abuso? Estão na lei. Eu não acho, né? Estão todos. Eu não acho. Estão na lei e se cumprir os prazos, se o Judiciário cumprir os prazos, o Ministério Público também. O Ministério Público tem que cumprir também, porque muitas vezes não cumpre. Tanto que o CNMP tem ido atrás disso também agora. Se cumprir os prazos, que nós, advogados, somos pena de cumprir, sob pena da preclusão e da decadência e tudo mais, o processo andaria mais rápido. Mas a máquina está entupida. Exato. Eu registrei uma frase do senhor, gostaria que o senhor comentasse aqui. O Dr. Jefferson Krauschichen disse o seguinte: as leis são feitas para que o sistema judicial não funcione. Alguém poderia explicar para mim essa frase? Você tem o autor da frase aqui presente. Estou provocando. E talvez ele possa lhe dizer. Mas eu estava aqui. Eu vou dar só um exemplo rapidinho, Arthur, só para te dar a dica. A emenda 62 dos precatórios. Isso é para que a lei não funcione.
para não pagar a conta. É para não pagar nunca a conta. Pega e estuda, fizemos uma resolução, inclusive no CNJ, para tentar resolver. Se criou um problema tão grande para algo que já não se paga e já houve uma moratória algum tempo atrás, é para não pagar a conta. A lei Parece uma proposta de prorrogar mais 10 anos. Mas né? o CNJ não resolveu também coisíssima nenhuma. Ou resolveu? Não, por quê? Ficam reunidos, falando, e Não, vocês nós fizemos- não resolveram nada. Nós normatizamos por quê? Normatizar para ninguém cumprir. Estava há um ano, Cão, sem que os tribunais decidissem como pagar. A partir do momento que nós normatizamos, eles passaram a pagar. Só que é para pagar em 100 anos. Mas aí é que é imoral o que eu estou falando. A lei é. Então o CNJ normatizou para pagar em 100 anos. O senhor concorda que de vez em quando a lei é imoral? Não. As palavras são suas. Quando a Assembleia Legislativa aprova uma lei em que um servidor público que acaba ganhando uma eleição para deputado estadual, se elege deputado estadual e se Não, vamos falar aposenta, nisso. se aposenta com salário de deputado estadual, tendo contribuído a vida toda com um valor bem inferior do que dos últimos 4 anos como deputado estadual, isso não é imoral? O que você tem que eu falei? As leis são feitas para que a justiça não funcione. E eu falei também outra coisa que você deve ter anotado, que elas são feitas para atender os interesses dos que detêm poder econômico e político. As leis têm nome. Tivemos agora aqui, semana passada, uma lei, uma emenda à Constituição que aconteceu em 8, 10 dias para atingir um determinado magistrado. Sim. Eu vi no jornal aqui, estava lá ali pelo clipe. Quer dizer, as leis têm nome. Então, um país onde a lei tem nome... Só para completar aqui, realmente, isso aí com toda certeza, né? O direito penal e o processo penal, realmente eles funcionam quando a pessoa é mal colocada do ponto de vista econômico na sociedade. Isso com certeza. Se fosse um pobre, uma pessoa mal colocada, né? Uma pessoa pobre, praticado esse crime, com certeza teria executado essa pena antes mesmo de transitar em julgado. Não, se fosse pobre, talvez não tivesse nem sido encontrado. Porque não, acaba sendo encontrado. 2% dos processos é que acabam sendo levados ao Poder Judiciário. A maioria não vai. Tem um caso de Pernambuco, tem um município em Pernambuco que tem 3 mil júris para fazer. Se o juiz e o promotor... Então, naquele município, não se apura. Esses que foram encontrados, os assassinos. Mas a polícia nem apura mais. O Rio de Janeiro parece que tem 2% de efetiva apuração dos processos de homicídio que lá ocorre. Ou seja, nem chega. Mas quando chega... Foi achado mais fácil, por quê? Porque era rico. Mas quando chega onde? Não. Mas daí não é punido. Chega onde? Daí não é punido. Não, é punido. Olha só, 2009, só um dado estatístico aí. 2009, final de 2009, o Infupem publicou, a gente tinha no Brasil 473 mil presos. Desse universo de presos, 473 mil, sabe quantos presos tinham uma renda superior a 2 salários mínimos? 473 mil. 2 mil. De 473 mil presos, os encarcerados no Brasil, 2 mil pessoas, 2 mil desses presos, tinha uma renda superior a 2 salários mínimos. O resto era tudo o quê? Nem salário tinha. Posso fazer uma observação, licença? Acabar com esse discurso. E metade preso provisório. Esse discurso velhaco. Mais ou menos. De que o cidadão pega. Cidadão que tem dinheiro não vai preso e contrata bons advogados. Eu acho que todo mundo quer um bom médico, quer um bom dentista, quer um bom professor, quer ser julgado por um bom juiz, quer ser acusado por uma boa promotora e não quer coisa ruim. Então esse é um discurso muito, muito complicado. Por quê? Porque na hora você precisa ouvir uma testemunha em Florianópolis, o apresentador da TV Com, o Renato Igor. O preso, o pobre não tem como pagar lá, digamos, Curitiba ou São Paulo, ele não tem como pagar o advogado para vir aqui te ouvir. Entendeu? O outro, um pouco mais então, é aí que está. Então fica essa coisa, essa cultura contra os advogados. Nós temos advogados aqui sendo vaiado, sendo advogado sendo ameaçado em júri, exatamente em função disso. Bom, eu preciso chamar um intervalo comercial. Porque a pessoa comercial. só passa a dar valor ao advogado quando ela precisa. É verdade. Bom, eu vou chamar um intervalo comercial ainda sobre esse assunto, né, corroborando com o senhor. A Fátima no Twitter diz: quem pode chamar de justiça um réu, confesso, não ser preso? Isso é só porque ele tem dinheiro. No Brasil, a lei só é para pobre. É a opinião da Fátima. A gente vai agora para o intervalo e até já.